Queridos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês em casa aí? Família bem? Tudo em paz? A fé está firme? Que bom falar com vocês. Eu quero ler nesta noite uma expressão que está contida em livro de 2 Reis, capítulo 18, do verso 1 ao verso 3, que fala assim: E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filho de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Interessante de que a vida de Ezequias é muito explorada na nossa igreja, de modo geral, entre os pregadores, porque foi um referencial a ser seguido, foi um grande rei, um grande homem de Deus, e nós temos muitos exemplos a tirar da sua vida para que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida. Durante o período da tribo de Judá, teve aqui 19 reis. E desses 19 reis, apenas 6 reis fizeram o que era bom perante o Senhor. Os demais foram ímpios, idólatras, sanguinários, e entristeceram o nome do Senhor. Mas Ezequias, Josafá, Asa, Jotão e poucos outros formaram a pleiade de homens de Deus, de reis, no qual Deus foi honrado, não só o nome de Deus, como também perante as nações que estavam ali observando a atuação desses homens de Deus. Queridos, é interessante de que Ezequias não tinha na sua casa um bom exemplo. Seu pai foi Acais, o mau rei, um rei profano, um rei idólatra, um rei sanguinário. E ele não tinha quem se referendar, não tinha um paradigma no qual ele pudesse se espelhar para poder fazer uma gestão semelhante àquela que tinha observado. E ele não encontrou ninguém. Seu pai não era a pessoa do qual ele pudesse se espelhar. Ele foi retrocedendo até que encontrou Davi. Então diz a Bíblia que ele fez tudo conforme fez Davi, seu pai. Então Davi foi o seu referencial, foi o espelho no qual ele se olhou para poder seguir as pisadas, seguir aquilo que realmente esse homem de Deus fez. Então, queridos, a minha palavra nesta oportunidade aqui é que nós entendamos que Deus tem um plano especial para contigo, para comigo, como teve com o rei Ezequias. Ezequias foi um grande administrador. Diz a Bíblia de que as fontes superiores, ele conseguiu retê-las, e dali ele conseguiu jogar água em quase toda a parte oeste de Jerusalém, na parte administrativa. Na parte política, ele foi também um muito bom rei, porque ele enfrentou Senaqueribe, aquele rei da Síria, mau, que humilhava, que tentava destruí-lo, e dizia que ele era ninguém em relação ao poderio bélico da Síria, e realmente era. Ele ficou desesperado quando o rei da Síria foi invadir Jerusalém, Judá. E ele tentou negociar, mandou o chanceler, mandou homens, líderes, para negociar com o Senaqueribe, e ele ficou implacável, não quis saber, colocou um tributo muito forte, ele pediu 300 peças de prata, mais 30 peças de ouro. Chegou a um ponto de que Ezequias foi juntando aqui, não conseguiu o terço que ele fez, entrou no templo, raspou as portas, os portais do templo, para poder ser aquele pó de ouro, juntar ouro para cumprir aquilo que exigiu o Senaqueribe. E por mais que ele tentasse raspar, não conseguia chegar ao tributo previsto por Senaqueribe. E Senaqueribe disse que ia matá-lo, destruí-lo, ia invadir Judá. Sabe o que ele fez? Orou o Senhor, chorou, disse: Senhor, não aguentamos mais, estamos em desespero. Orou através de Isaías, orou através do tempo dos seus homens, do seu staff, e orando disse: Senhor, nós estamos tendo filhos, estamos tendo parto, mas não temos força de os ter. Veja bem a angústia desse homem, sentindo a proximidade do exército poderoso para destruí-los, para levá-los cativos, como levou cativo Israel, através de seu Manezer, o rei que antecedeu Senaqueribe. Interessante, irmãos, de que ele foi buscar o Senhor, e diz a Bíblia que o Senhor ouviu a sua oração, ouviu o seu clamor,
E Deus libertou. De que maneira? Um anjo durante a noite invadiu o arraial dos assírios e matou 185 mil soldados sem sequer uma espada ter entrado em ação. Por quê? Porque Deus abençoava o homem chamado Ezequias. E diz a Bíblia que Ezequias, de todos os reis que houveram antes dele e depois dele em Judá, ninguém confiava tanto em Deus quanto ele. Ele era um homem no qual tinha uma confiança perfeita em Deus. Era homem de bem, era homem espiritual, era homem que tinha prazer em manter a igreja, aliás, o seu reinado adorando o Senhor. Ele conseguiu destruir toda aquela idolatria, os altos destruiu, e tem mais, tinha lá um ídolo chamado Neustã, que era uma serpente, aquela serpente do deserto lá, que abrasava o povo de Israel, aquela serpente passou a ser um ídolo, e diz a Bíblia que no tempo de Ezequias, os israelitas, né, o povo de Judá, colocava incenso diante daquele altar, daquela serpente, e ele pegou, espatifou, arrebentou, quebrou aquela estátua. Tudo isso provando o zelo que ele tinha por Deus, e Deus amava aquela atitude dele. Esse é o nosso grande Ezequias. Mas, irmãos, politicamente era uma bênção. Ele belicamente, ele conseguiu vencer 105 mil pessoas sem usar uma espada. E era um homem que estava realmente de bem com Deus, tinha sua vida no altar. Mas agora, diz a Bíblia, com 39 anos, ele adoeceu. E pegou uma doença séria. Diz a Bíblia, pegou doença para a morte. E Deus chamou Isaías e disse, Isaías, fala para Ezequias, para ele colocar sua vida em ordem, porque ele vai morrer, não vai viver. E o que Ezequias fez? Chorou. Diz a palavra que ele orou ao Senhor com lágrimas, insistentemente orou, e começou a dizer para Deus, Senhor, lembra-te de que eu fui reto, eu fui justo, eu fui temente a ti, e fiz tudo aquilo que o teu coração queria. Lembra-te disso? Interessante que ele, como se estivesse fazendo assim, uma exposição do seu potencial de fé. Parece uma audácia, uma jactância, mas não, é confiança. Deus quer que nós aproximemos dele nessa confiança, na certeza que somos seus filhos. Diz Isaías 43, procura lembrar-me dos teus feitos, das tuas vitórias, para que eu justifique aquilo que tu fazes. Olha só, então Deus quer ouvir nossa história, o que nós fazemos para que nós possamos ser justificados. Me faz lembrar o grande Jó, homem de Deus, no auge da sua dor, ele disse assim, se eu soubesse onde poderia encontrar o meu Senhor, eu iria a ele, no seu tribunal, exporia perante ele a minha angústia, a minha dor, meus problemas, e tenho certeza, ele, segundo a sua misericórdia, me afastaria? Me condenaria? Não, antes ele cuidaria de mim. Aleluia! Que confiança ele tinha diante do Senhor, porque ele estava com a vida reta. Essa expressão diz Paulo aos Romanos, justificados, pois, com Deus, temos paz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante que nós vivamos uma vida de pureza, para que nós não tenhamos nada a dever a não ser o amor. A Bíblia fala também, irmãos, acerca do grande salmista, e que ele diz que exatamente ele foi examinado de noite, ele foi sondado de noite, ele foi escrutinado durante toda a sua madrugada, e diz a Bíblia, examinaste-me de noite, procuraste, mas nada tu encontraste, diz o Salmo 17. É tão bom quando estamos com o coração puro perante o Senhor, nada tememos, nada devemos, porque o sangue de Cristo nos purificou de todo pecado. Glória a Jesus. Põe em ordem a tua casa, que certamente morrerás, não viverás. Põe em ordem a tua casa. Que casa? Podia ser a casa do Senhor, porque o governo era teocrático, até os sacerdotes eram submissos. Podia ser a casa do reino, do qual ele era gestor, administrador, as leis vinham dele, o comando vinha dele, a justiça vinha dele. Então, será que essa ordem era o seu reino? Ou será que a ordem, põe em ordem a sua casa, era a casa física dele, com ele e sua mulher? Não tinha filhos.
O seu filho Manassés nasceu nos 15 anos depois que ele fez. Tanto é que Manassés assumiu o poder com 12 anos. Então, dá a entender que com 3 anos na segunda etapa da vida de Ezequias, que ele teve o seu filho. Então, diz a palavra de que ele tinha uma vida no altar com a sua mulher. Põe em ordem a tua casa, certamente morrerás, não viverás. Ordem o reino, ordem a casa do Senhor e ordem a sua casa pessoal. Eu te pergunto, está em ordem a tua vida? Se o Senhor disser hoje, meu filho, hoje levarei a tua alma e que tens preparado, para quem será? Expressão Jesus usou para aquele homem rico. Ordem a tua casa espiritual. Como está a tua comunhão com Deus? Como está a comunhão com o teu ministério? Como é que você vive, o teu exemplo de vida? Você impacta as pessoas ou afasta as pessoas? A tua conduta atrai ou repele? Então é importante que nós possamos mostrar a nossa conduta perante o reino em paz. Põe ordem à tua casa espiritual. Põe ordem à tua casa material. Você trabalha, você é esforçado, você põe pão na mesa da sua casa, você é fiel ao seu patrão, você é aquele que está doido para ir embora e faz só porque tem que fazer, ou você é dedicado, você faz aquilo por prazer, porque o crente tem que ser eficaz. Depois tem que ser eficiente. E por último, tem que ser excelência naquilo que faz. Deus ama a excelência. Deus é excelente em tudo aquilo que faz. Então é importante que nós coloquemos em ordem a nossa casa espiritual, nossa casa material e a nossa casa física. Glória a Jesus. Como estão teus filhos? Como está tua mulher? Como é o teu relacionamento? Como vocês se relacionam? Em paz ou em guerra? Com gozo ou com angústia? Deus pode assistir, Deus tem prazer no relacionamento, no ambiente da sua casa. Põe ordem à tua casa, certamente morrerás, não viverás. É importante que nós tenhamos esse cuidado em colocar em ordem a nossa casa. E esse homem de Deus, diz a Bíblia, que tão logo ele tomou conhecimento, ele chorou, terrivelmente, e Deus ouviu a sua oração e deu mais 12 anos de vida, ou melhor, 15 anos de vida. E eu te pergunto aqui, nesta oportunidade, querido, você é servo do Senhor, você é servo do Senhor, você adora o Deus de Ezequias. Ezequias colocou em ordem a sua casa espiritual, sua casa material e a sua casa física. Eu te pergunto, você tem feito isso? Você serve o Senhor como ministro de Deus, você chega na hora, você respeita o seu pastor, você lê a tua palavra, a palavra de Deus, você ora, a tua vida é uma vida de bênção ou de maldição. Você canta no conjunto, você procura comparecer aos ensaios, você respeita a tua líder, você comparece aos cultos para poder adorar o Senhor. Isso em todo o nosso viver. Então Deus quer que nós coloquemos em ordem a nossa casa para que possamos ter a bênção de Deus sobre nós, como teve Ezequias. Teve mais 15 anos de vida. Por quê? Porque ele foi obediente ao Senhor e confiava na sua pessoa. Então, nesta oportunidade, querido, eu te peço, em nome de Jesus, faça como Ezequias. Tenha um referencial e seja um referencial. Quantos jovens que não têm pais crente, ou quantos que têm pais crente também, mas não tem quem se apoiar, não tem um referencial de fé, não tem um paradigma no qual ele possa ter como espelho, mas que você seja esse espelho, que o teu filho diga, eu quero ser igual ao meu pai. A filha, eu quero ser igual à minha mãe, eu quero ser como eles. Você os atrai ou você os afasta? Isso é importante que nós façamos. Então, quem coloca a casa em ordem tem a vida próspera, abençoada e recebe de Deus tudo aquilo que satisfaz o nosso coração. Portanto, amigos, irmãos e irmãs, que nesta noite o Senhor possa mostrar-se cada vez mais benigno, misericordioso e generoso para contigo. A palavra de Deus fala que Isaías foi e colocou uma pasta de figo sobre aquele ferimento, e diz a Bíblia de que ele foi curado daquele mal. Então há a parte nossa a fazer, Deus faz a dele. Deus curou Isaías, mas usou a parte de figo para que ele pudesse ser abençoado. É assim que eu digo, faça a tua parte, não espere de Deus. Deus não abençoa o preguiçoso, Deus não abençoa o desobediente, Deus não abençoa o rebelde. Deus abençoe aquele que tem compromisso com a sua palavra e vive uma vida no altar. Seja como Ezequias,
tema a Deus e você será feliz como Ezequias o foi. Que Deus te guarde no nome de Jesus. Amém e amém. Uma palavra de oração. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de pregar a tua palavra, Senhor. E falamos sobre Ezequias, este rei no qual tu, ó Deus, tiveste muito prazer no seu viver, na sua conduta. Que nós possamos, ó Deus, também seguir seus passos, confiando em ti, para que em tudo possamos ser exemplo. E que nós coloquemos em ordem a nossa casa, ó Senhor, para que nós possamos ter aprovação, como o teu salmista no Salmo 17. Provaste-me, examinaste-me e nada tu encontraste. Que nós possamos, perante ti, estar com as mãos limpas, para que nós possamos ter a tua bênção sobre o nosso viver. Nós choramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para todos e uma boa noite na paz do Senhor Jesus.